Bom dia, né? Ou boa tarde para quem, dependendo do horário que as pessoas forem assistir a gravação. Olá a todos, a todas e a todos. Mais uma vez, estamos dando início, ou dando sequência ao nosso ciclo de palestra Marx, Marxismo e Questões Contemporâneas. Hoje, o tema, né, da nossa discussão é Marxismo e Questão Racial. Daqui a pouco eu já apresento a professora que vai fazer a palestra. Aproveito para, né, fazer a propaganda dos próximos 2 encontros, as próximas 2 palestras, que é dia 18 de março, semana que vem, Marxismo Latino-Americano, Mariátegui e Aníbal Quijano, com o professor Denis Rubo, e depois, a próxima e último encontro vai ser no dia 8 de abril, Gênero e Marxismo com Tabata Berg, tá bom? Todos esses encontros estão acontecendo, ocorrendo na plataforma Teams e depois estão sendo, né, reproduzidos, vão ser transmitidos no YouTube. Hoje a gente tem o prazer de estar, né, com a presença da professora Cristiane Luiza Sabino de Souza. Eu vou fazer uma rápida apresentação. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, graduou-se em Serviço Social, fez mestrado em Política Social e doutorado em Serviço Social pela mesma universidade, agora que ela é professora. A sua tese é intitulada Terra, Trabalho, Racismo, veias abertas de uma análise histórico-estrutural no Brasil. Ela é acessível para qualquer um que queira lê-la, né? Basta botar no Google que você encontra o repositório da tese, e é possível fazer o download e lê-la, o qual eu recomendo. E também a sua tese foi publicada em livro, né? Depois ela pode dizer-se literalmente ou modificada, com o título Racismo e Luta de Classes na América Latina, as veias abertas do capitalismo dependente, pela editora UCITEC. A publicação é de 2000, aqui eu não lembro, acho que é 2022, 2020. 2020? Tá, Isso. desculpa. Bom, então eu queria agradecer a Cristiane por ter aceito, né, participar dessa palestra, dessa atividade. E sem mais enrolação, eu já passo a palavra, você tem o tempo que for necessário, tá bom? Isso, muito obrigado. Bom dia a todo mundo que está aqui na sala agora também, né? Cumprimentar aí quem vai ver depois. Agradeço, né, ao programa de pós-graduação pelo convite, ao professor Ricardo e a todo mundo, né, que está aí com a disposição de dialogar um pouco sobre esse tema. Só falando, né, sobre o livro ele é basicamente toda a tese, evidentemente, com algumas melhorias, algumas modificações, mais no sentido de alguns ajustes, de dar um arredondamento no texto mesmo, mas é quase todo o texto, né? Um pouco menor, um pouco mais elaborado o texto que está publicado no livro. E está aí girando desde 2020, do final de 2020. E para hoje, né, eu pensei um pouco, porque esse é um tema que tem muitas entradas, né, o debate do marxismo e da questão racial, ele tem muitas entradas. Eu quero colocar alguns pontos assim de interlocução e para depois a gente conversar também um pouco, né? Eu acho que eu tenho gostado muito dos espaços em que eu vou para a gente conversar mais, para ter uma interlocução de perguntas, mais do que aqueles que eu vou para fazer uma palestra, né? Uma coisa mais engessada, uma exposição mais unilateral. Então, quero fazer uma fala curta, se eu conseguir, para sobrar mais espaço mesmo aí para a gente fazer uma interlocução. Vou tentar ser sintética, essa não é uma missão fácil.
Então, eu sei, né, que também teve uma referência bibliográfica que o pessoal leu antes, e eu não vou entrar, né, especificamente nas leituras que foram indicadas, né, no livro do Clóvis Moura e tal. Vou fazer uma exposição mais geral, algumas considerações mais sobre o método, e depois a gente pode dialogar sobre essas referências de acordo com o que vocês trouxerem. Muito bem. Então, eu queria começar, né, acho que primeiro trazendo uma concepção, uma percepção sobre o racismo já como ponto de partida, né, para vocês terem clareza de qual é o meu ponto de partida no entendimento do racismo. Então, acho que a primeira questão é a gente, né, entender o racismo, que é uma categoria muito multifacetada, mas entender ela como um complexo de complexos, né? E aí, numa construção que vem arraigada, né, na ideologia da existência natural de raças humanas distintas, né, apresentadas socialmente de modo hierarquizado, né, a partir das características fenotípicas dos indivíduos, bem como por marcadores geográficos e culturais, né, que também vão compor essa hierarquização. Mas, na síntese, o racismo, ele é, né, e aí, concordando com a elaboração do Clóvis Moura, uma arma ideológica de dominação fundamental na sociedade que a gente vive, na sociedade capitalista, e eu diria que ela é a arma ideológica de dominação mais antiga nos marcos das invasões coloniais e da sociedade moderna, né? Então, o racismo é a ideologia que vai se metamorfoseando, né? As suas formas vão se modificando, as expressões vão consistindo de maneira distinta ao longo do tempo, né? E nos distintos territórios, mas que vai persistir aí no bojo das sociedades criadas pelo colonialismo, leia-se, né, toda a sociedade moderna, e consolidadas aí como o capitalismo global, com uma expressão radical, né, na América Latina, nas sociedades dependentes, nas sociedades entendidas como terceiro mundo, como sul global, né? Então, a gente entender criticamente a dinâmica do racismo, né, na sua complexidade, requer a gente situar a própria categoria de raça, né, como uma categoria social, multifacetada, né, que é móvel e que é histórica e geograficamente determinada, né? Então, geograficamente, porque vai mobilizar relações sociais de formas distintas a depender do território, né? Falar do racismo no Brasil vai ter uma essência que marca isso, que é a própria concepção de raça, mas vai ter nuances muito distintas. Falar do racismo no Brasil ou falar do racismo na África, ou falar do racismo nos Estados Unidos, né? E evidentemente, historicamente forjada, né? Porque ela vai se dar a partir de determinadas relações sociais, né? E aí a gente pode localizar a própria criação da ideia de raça, né, nos marcos da invasão colonial, da imposição da propriedade privada e da produção mercantil, né, que vai articular todo o processo de expansão global do capital, isso e, né, submeter ao comando do capital e desenvolver as contradições, né, que são engendradas por esse modo de produção, né, ao longo aí de todo o processo de desenvolvimento capitalista e aquilo que a gente vai entender, né, como processo de acumulação primitiva, né, ou seja, os processos brutais de invasão territorial, de saques, de escravização e tudo isso que vai constituir, na realidade brasileira, latino-americana, por exemplo, modos de produção escravistas, né, como essa pré-história do capitalismo. Então, só para fechar, né, esse ponto da raça, a gente precisa entender isso, né, como a concepção de raça ela se modifica de acordo com o próprio desenvolvimento das relações capitalistas, né, e em especial aí no final do século XIX, é que a ideia moderna que se tem hoje acerca da raça vai ganhar uma densidade, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que
da invasão colonial, né, no século XV até o século XX, teve muita modificação na própria ideia da raça. Ela foi construída ao longo do tempo. Primeiro, como uma ideia teológica da raça, né, que vai basilar toda a invasão colonial e justificar a cristianização, a salvação dos bárbaros e tudo isso, e que vai se modificando junto com a própria modificação da ideologia dominante, né? Então, com a Revolução Burguesa, né, nos marcos de todo o desenvolvimento da racionalidade, do iluminismo, etc., há uma ruptura com essa ideologia da igreja. A burguesia vai forjar uma própria ideologia baseada, né, numa ideia da razão, né, nessa centralidade da razão, da ciência, e o próprio ser humano se torna objeto da ciência, em particular no século XIX, né, para responder às próprias necessidades de dominação, evidentemente. E aí a gente teria, né, vários marcos históricos, a gente poderia ficar falando só sobre essa construção da raça, né, de uma ideia de raça ao longo do tempo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, como a Revolução Francesa, né, e o contraponto da Revolução Francesa nos países colonizados, que é a Revolução do Haiti, ela coloca uma ruptura na própria concepção de humanidade e de raça, né? Porque a Revolução Francesa vai pregar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Uma ideia de homem com direitos e etc., que não pode ser estendida aos escravizados, né? E quando eles os reivindicam, a única explicação para continuar negando vocês não são tão humanos assim, né? Então, a Revolução do Haiti, né, e a resposta da classe dominante, a resposta dos colonialistas à Revolução do Haiti vai acelerar um processo de construção de uma outra ideia ou de outras camadas aí ideológicas sobre a raça, que vai desembocar, né, durante todo o século XIX no desenvolvimento de do que vai ficar conhecido como racismo científico, né? Então, o próprio desenvolvimento, a própria apropriação, né, positivista do darwinismo, né, a criação de um darwinismo social, a aplicação de ideias das ciências biológicas, das ciências naturais, né, para as sociedades humanas, que vai ser aí, né, algo muito substancial na própria criação da sociologia como disciplina, vai estar extremamente relacionada a esse estudo sobre o que é o ser humano, né, o que são essas diferentes expressões, né, do homem nas sociedades. Então, só para dizer, né, que essas construções sobre a raça, elas estão ligadas às próprias expansões do capital nos territórios, né? E aí a gente pegar, em especial no final do século XIX, né, com a divisão da África, com o neocolonialismo, que a ideia biológica das raças vai ganhar mais forças, né, o racismo científico, e não é só, o que está acontecendo aí não é só a divisão da África, né, é também a afirmação como nações independentes das nações latino-americanas antes colonizadas, né, então o processo das independências nacionais latino-americanas, né, e a construção dessas nações como nações que só poderiam ser nações subdesenvolvidas, também há todo um desenvolvimento das justificativas imperialistas de por que eram nações subdesenvolvidas, né? E a justificativa qual é? O fato de que são nações compostas por raças inferiores, né? Por negros e indígenas. Então, o subdesenvolvimento ele não vai ser associado, né, àquilo que o Manuel Bonfim chamou de males de origem, né, que é o saqueio colonial por mais de 4 séculos, e sim a composição racial desses territórios. Então, só para afirmar aí, né, como raça tem uma relação direta com processos de dominação, né, e processos de dominação que vão desde os níveis mais amplos da geopolítica, né, de dominação territorial, imperialista, né, nesse desdobramento de todo o processo colonialista, aos processos de dominação ideológica mais cotidiano, né, na entranha das relações sociais, das relações familiares, das relações mais íntimas, né, elas também passam a ser moldadas por uma ideia de raça, né, à medida que
as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, e dentro dessas ideias da classe dominante, né, em todo esse período, se constitui, né, a própria ideia das raças como um processo de dominação ideológica. Então, ponto. Já encerrando esse ponto de partida aí, só para fazer um preâmbulo, que já me delonguei, mas é que, só para dizer que só dentro disso a gente teria vários aspectos para discutir, né? O outro ponto que eu queria já entrar, né, e aí já entrar mesmo em pensar a relação do marxismo com a questão racial, né? Acho que o primeiro ponto é a gente pensar o que, né, do marxismo, ou qual marxismo, ou qual contribuição do marxismo a gente está falando, né? Eu acho que a gente tem, e precisamos considerar isso, como também o marxismo, né, como uma construção social, né, como um debate da ciência, ele também está em disputa, né? Mas acho que para a gente pensar a contribuição do marxismo e do Marx, essencialmente, né, para o debate da questão racial, a gente precisa ir para o método de Marx, né? Então, entender o método, né, e os esforços do Marx ao longo de toda a sua vida para compreender a multilinearidade da história, né? Então, o Marx, o centro de todo o desenvolvimento teórico dele é a construção de um método, né, que pudesse captar essa multilinearidade da história, as múltiplas determinações do real, né, as múltiplas determinações contraditórias que vão constituir as relações sociais, né, em especial no modo de produção capitalista, que é o que ele se debruça a estudar, né, e não vai conseguir fazê-lo de maneira sequer da forma como ele projetou ao longo de sua vida, né? Ele morre sem conseguir terminar, né, o livro 2, o livro 3, porque ao longo do seu debruçar para desenvolver as questões que vão aparecer ali, ele vai lidando com outras questões, né, inclusive com as questões coloniais, inclusive com todos os movimentos que estão ocorrendo ao redor do mundo, né? E ele vai se debruçar sobre isso, principalmente nos anos finais da sua vida, né? O Marx ele vai largar, de certa forma, ou deixar num outro plano o desenho, a construção do capital, porque para ele escrever sobre o capital, para ele escrever sobre a sociedade capitalista, ele tinha que se debruçar sobre essas realidades históricas que vai se abrindo para ele também no seu processo de estudo. E aí é importante dizer isso, né? Porque o método ele vai, né, trazer linhas gerais que vai exigir, né, da gente, que parte do método, sim, se debruçar sobre a realidade, sobre suas particularidades, né, sobre as manifestações cotidianas daquelas linhas gerais que ele está enumerando e desvendar essa realidade a partir disso, né? Então, Marx ele não deixa uma receita pronta, né? Ele não concebe uma supra-história pré-determinada. Ele deixa um método que exige que a gente se aproprie dele, né, que a gente desenvolva ele, porque tampouco o método está, né, pronto e acabado na elaboração do Marx, para entender essa realidade. Mas se a gente pega, né, na própria produção do Marx, a gente vai ver como, na análise dos processos correntes, né, e em vista da luta de classes, dos processos de dominação da classe trabalhadora, em vários momentos ele vai tecer apontamentos sobre como as diferenças étnicas, as diferenças raciais vão ser utilizadas como processo de dominação e de como isso é funcional, né, esse termo que ele está usando evidentemente, para o processo de acumulação do capital, né, porque são os mecanismos que as classes dominantes vão identificar na realidade e vão utilizar e fortalecê-los para hierarquizar a classe trabalhadora e para minar a luta de classes. Então, por exemplo, tem duas passagens do Capital, especificamente, que ele vai falar dos trabalhadores dos trabalhadores da Irlanda, né? Então, a Irlanda é uma colônia inglesa, né? Os trabalhadores irlandeses vão trabalhar nas fábricas inglesas e há toda uma diferença étnica, né, de língua, de cultura e etc., associada a uma própria ideia de raça, que é utilizada pelos próprios industriais ingleses para diferenciar e hierarquizar
esse conjunto de trabalhadores. Então, Marx está vendo isso e ele vai escrever longamente sobre isso, salvo engano, no capítulo 23, né? Que ele vai trazer as diversas condições dos trabalhadores e vai falar especificamente sobre essas diferenças e como há, né, uma mobilização dessas diferenças culturais, étnicas, né, associadas a uma ideia de inferioridade racial entre os sujeitos, todos brancos, europeus, etc., mas há uma ideia ali de inferioridade que é mobilizada para minar a própria possibilidade de organização desses trabalhadores. Ou seja, se não há uma identificação de que esses sujeitos eles são iguais, né, enquanto humanos iguais, há uma hierarquização e isso vai ser absolutamente benéfico aí para o processo de acumulação, né? Então, o rebaixamento moral por questões étnicas é algo que o Marx está identificando como um mecanismo de dominação, né? Como um mecanismo utilizado ali para minar as próprias possibilidades de organização da classe trabalhadora, né? Então, já fazendo um parêntese aqui, quem vai minar as possibilidades de organização da classe trabalhadora a partir dessas diferenças étnicas, culturais e raciais é a classe dominante, né? Não é o debate sobre a raça que vai minar um debate sobre a classe. A classe dominante, né, capitalista, ela entende exatamente como funciona a sociedade e ela vai manipular esses elementos. E aí, se, como classe trabalhadora, a gente não tem um debate amplo sobre isso, a gente, de fato, vai fortalecer uma perspectiva de que há uma oposição, né, entre um debate racial e um debate sobre as classes, etc., como a gente escuta muito. Outra passagem, né, só para fechar esse item também, que o Marx vai falar vai contribuir, né, para a gente pensar a questão racial, é quando ele vai, né, olhando o contexto da guerra civil nos Estados Unidos, né, ele vai falar sobre os trabalhadores escravizados com um posicionamento anti-escravista, né, e apontando como não poderia haver, né, uma organização forte dos trabalhadores livres dos Estados Unidos. Não poderia haver uma emancipação desses trabalhadores livres, né, em relação às garras do capital, enquanto houvessem trabalhadores escravizados, né? E tem uma passagem que ele vai dizer isso muito, muito claramente, né? O trabalho de pele branca não pode se emancipar, onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro, né? Ele vai dizer isso muito claramente para dizer que é decisivo para a emancipação de todos os trabalhadores que não haja nenhum tipo de trabalhador, né, numa situação escravista ou numa situação de rebaixamento dentro dessa divisão social do trabalho, por conta, né, da sua cor de pele, por conta da sua racialização. Então, esse ponto, né, só para fechar isso, acho que há muitas acusações de como o Marx não contribui para o debate da questão racial, de como o Marx não estuda a questão racial, de como o marxismo não pode nos ajudar nisso, e é errado, tanto do ponto de vista da gente considerar o método, né, não como uma receita pronta e acabada, mas como um método de análise da realidade, né, e que cumpre a nós nos debruçarmos sobre essa realidade. É falso no sentido de que o Marx, sim, se debruçou em vários momentos sobre isso. E também é falso atribuir, né, ou requerer que Marx, no século XIX, né, e nos meados do século XIX, faça um debate racial na perspectiva que a gente faz hoje, né? Porque a própria ideia de raça e a própria complexificação que o racismo ganha a partir disso e a partir dos próprios desenvolvimentos dos processos de dominação imperialista, capitalista, para dentro e para fora, elas se modificaram muito do século XIX para os dias de hoje, né? Então, a gente requerer que tenha na obra do Marx um debate tal qual a gente entende ele hoje é, no mínimo, contraditório. O segundo ponto, e aí, para a gente pensar Marx e o marxismo, né? Então, se a gente não pode acusar o Marx de ter ignorado a questão racial, de não ter nenhum contributo para isso, se a gente não pode acusá-lo disso,
o mesmo não se dá com muitos marxistas, né? Então, se Marx não ignorou, é certo que muitos marxistas ignoraram. Isso é um fato, né? E aí, se a gente pega a trajetória do marxismo no Brasil, na América Latina, isso se evidencia muito, né? E aí a gente tem pelo menos duas situações. Primeiro, aquilo que o Konder vai apontar, né, como a derrota da dialética, né? Então, o marxismo que já chega aos frangalhos, recortado e absolutamente desviado do que é o próprio método marxista, e que vai demorar muito tempo para recuperar, de fato, um marxismo com Marx, no âmbito das nossas ciências sociais, no âmbito dos debates nos partidos e por aí vai. E dessa derrota, né, da dialética, a gente vai ter um processo de renovação e de reivindicação do marxismo, que, e aí concordando com meu amigo Márcio Farias, é uma renovação conservadora. Né? Então, se tem uma renovação do marxismo, se tem uma ampliação muito grande, de fato, de acesso a traduções e etc., um desenvolvimento de um marxismo com Marx, mas é uma renovação conservadora. E ela é conservadora à medida que ainda vai fazer um movimento, né, mais generalista e internalizar o marxismo, né, a partir das ideias de Marx, mas pouco vai se apropriar desse marxismo de maneira original e para, né, em vistas das particularidades do Brasil e da América Latina, né? Então, esse é um processo que aí a gente pode pensar o quanto o mito da democracia racial, né, vai impactar no próprio desenvolvimento do pensamento marxista no Brasil, né? A gente pode pensar o quanto que a ideologia da branquitude, né, e aí branquitude entendida como um mecanismo de dupla alienação, como que isso vai impactar no próprio desenvolvimento das ciências, né? Por quê? Muito do desenvolvimento que se tem vai ser o desenvolvimento de um marxismo abstrato, né? Em vista de um próprio desenvolvimento do capital e das relações sociais na Europa e uma certa internalização disso para explicar a realidade brasileira, né? Muito mais do que um processo de se apropriar do método de Marx para, de fato, desvendar as contradições próprias desse território, né, nas suas conexões, evidentemente, com o processo global de reprodução do capital. Então, mesmo com a renovação, né, do marxismo na década de 70, em especial, a gente vai ver como a trajetória da escravidão, como a situação da população negra, né, como a desigualdade profunda racial, né, de marginalização e exploração da população negra, todos os dados da realidade, tudo isso não é visto ou não é internalizado, né, para análise da realidade brasileira como um dado expressivo dessa realidade, né? Muito pelo contrário, é visto e continua sendo visto como um pano de fundo, né? Então, tanto a trajetória, né, de mais de 300 anos de um modo de produção escravista colonial, quanto a própria situação da população negra, ela é vista como um pano de fundo, né? E não como algo que vai se constituindo aí nesse processo próprio do que é a reprodução do capital, do que é a dinâmica do capitalismo independente e etc. Então, a sociologia crítica latino-americana e mesmo a crítica da economia política, né, e aí não é só no Brasil, é de fato a nível de América Latina, ela vai ter, né, uma base liberal muito forte, né, e isso desde o início do século XIX, do século XX, desculpa. E aí o Marini ele vai dizer isso, né? Como liberalismo e racismo vão ser a base criadora da sociologia hegemônica na América Latina, né? E se a gente de fato olha, se debruça sobre os cânones da sociologia latino-americana, é o liberalismo e o racismo que está ali como base, né? E aí a gente vai ter
A gente vai ter exceções, né, como Alberto Torres, como José Martí, como José Carlos Mariátegui, que essa renovação crítica do marxismo na década de 70 não se apropria. Né? Então, não se apropria também de uma tradição crítica que está entendendo o racismo como um elemento fundamental, né, para explicar as determinações particulares das nossas relações sociais. Né? E aí é interessante a gente ver como não só não incorpora esses críticos anteriores, como a leitura de muitos marxistas que vão trazer o racismo na sua obra de maneira muito fundamental, como é o caso de Florestan Fernandes, a leitura dele é esterilizada. Então, o Florestan que todo mundo conhece é o Florestan da Revolução Burguesa e picotado em partes. Né? Mas Florestan é um cara que sua trajetória inteira, do início ao fim da sua vida intelectual, passa por ter, né, a questão racial, o debate do racismo como elemento fundamental. Isso está em todas as suas obras, inclusive na Revolução Burguesa. Mas não aparece. É muito incrível como não aparece. Né? Então, outras obras do Florestan, né, como Circuito Fechado e tantos outros escritos dele que vão trazer o debate sobre a questão racial, e não estou nem dizendo que concordo com a percepção do Florestan sobre isso. Estou dizendo que ele inaugura, ele abre esse debate de maneira muito fundamental e que não é incorporado nem sequer para criticar, né? Nem sequer para entender quais são as proposições teóricas que ele está fazendo ali. E isso é muito interessante, né? Isso nos diz como o racismo ele molda o modo como a gente pensa. Né? E se tem um debate sobre a questão racial, né, e numa determinada obra, a gente lê e a gente não vê. A gente passa por ele como se ele fosse algo que está ali só de pano de fundo mesmo. Né? Porque a gente tem, né, na nossa construção psicológica, né, fundada aí, em relações sociais onde o racismo é fundamental, a gente tem também, né, moldado aquilo que precisa ser priorizado e aquilo que não precisa, né? E aí, tanto esses marxistas, né, que são lidos e que trazem o debate da questão racial vão ter uma leitura mais esterilizada, quanto os marxistas que estão produzindo uma análise da realidade, né, em vistas da questão racial, como é o caso do próprio Clóvis Moura, que vocês leram, da Lélia Gonzalez, em grande parte da sua produção, eles são entendidos aí como escritores sobre a questão racial. Né? Então, por muito tempo, o Clóvis Moura, que agora começa a ser um pouco mais lido, ele vai ser entendido como um cara que está debatendo a questão racial. Como se debater a questão racial o tirasse, né? Tirasse o mérito, tirasse a contribuição que ele tem para entender as relações sociais no Brasil. Né? Então, o Clóvis Moura ele não é um escritor sobre a questão racial, ele é um intérprete do Brasil. Né? Só que ele nunca se inseriu e nunca foi inserido dentro desse lugar do intérprete do Brasil. Né? Por quê? Porque ao trazer o debate da questão racial com a força que tem na obra dele, porque é a força que tem na própria realidade concreta brasileira, né? Há um desvio aí do tipo de debate que se tem que ser feito. E uma pena, né? Porque, de fato, a contribuição do Clóvis Moura para interpretar o Brasil, ela é fundamental. Né? Ela não basta, evidentemente, porque nenhuma contribuição individualizada basta, mas ela é essencial. E aí, né, só para terminar, eu não quero me delongar muito do que para a gente ter mais tempo para falar, né? E vocês são da sociologia, eu sou do serviço social, e aí a gente pensar o quanto que esse tornar o debate do racismo, tornar a questão racial, tornar a própria trajetória da escravidão um pano de fundo, o quanto que ela impacta na nossa própria compreensão sobre a realidade, né? Então, no serviço social, a gente tem, por exemplo, um debate forte sobre a questão social, né? E a produção teórica do serviço social vai se debruçar muito sobre desvendar, a partir de uma concepção marxista, as raízes da luta de classes, né, para evidenciar, de fato, o que se chama de questão social.
Mas, por muito tempo, o serviço social brasileiro não conseguiu avançar para além das concepções muito generalistas do que é a acumulação do capital e etc. Não conseguiu baixar para entender, de fato, as particularidades brasileiras. E eu penso que o não entendimento do racismo, né, como uma construção social que vai perpassar essa estrutura de classes, né, e que vai constituir aí como um elemento fundamental para a organização da superexploração da força de trabalho na nossa particularidade, como que ele tem uma relação direta com essas lacunas na compreensão da realidade brasileira, na compreensão da própria particularidade da luta de classes nesse território, né? E aí eu concordo com Clóvis Moura de que a história do trabalho e a história da classe trabalhadora no Brasil ainda precisa ser contada, ainda precisa ser escrita, né? Porque o desenho histórico que se faz sobre ela, a esquerda e a direita, é ainda parcial, né? Porque vai trazer uma leitura muito engessada dessa realidade. Então, eu vou parar por aqui, né, para a gente conseguir conversar um pouco. Acho que tem, né, várias contribuições do marxismo, né, para a gente aprender a natureza histórico-estrutural da realidade que a gente vive, né, e várias contribuições de intelectuais negros e negras que valeram-se do materialismo histórico dialético para interpretar, né, a relação entre o racismo e as desigualdades sociais, as desigualdades de gênero, né, a relação entre o racismo e a própria acumulação do capital. Autores que vão dar, né, centralidade da raça e do racismo para interpretar vários elementos, né, como o próprio significado da resistência ao escravismo, né, a respeito das próprias lutas por direito, por cidadania, dos próprios processos revolucionários. Então, tem uma gama de intelectuais que são desconhecidos por nós, né, e desconhecidos mesmo. No Brasil, a gente tem muito pouco acesso a vários debates, principalmente porque muitos deles estão em inglês, né, e mesmo aquilo que está em espanhol, a gente não acessa, nem o que está em português, né? A gente pegar a produção da Amílcar Cabral, ela está em português, né? A gente continua desconhecendo. Então, a gente pegar, tem uma longa tradição, né, de um pensamento marxista negro no mundo, né, e que a gente precisa conhecer, porque não é um pensamento que está centrado apenas, entre aspas, no debate da questão racial, como se isso fosse pouco, né? Mas é um pensamento que está centrado em interpretar as relações sociais globais. Então, a gente pega do pensamento caribenho, por exemplo, o Walter Rodney, que vai escrever um livro essencial, né, que é Como a Europa Subdesenvolveu a África, né, um livro primordial, passando, né, dos caribenhos pelo próprio Frantz Fanon, pelo Eric Williams, pelo C.L.R. James, né, a gente pegar o pensamento marxista negro norte-americano, que vai desde Dubois, passando por Claudia Jones, né, até Angela Davis, que é mais conhecida por nós, o próprio pensamento revolucionário anticolonial africano, né, que é fortíssimo, e aí já citei, né, o Amílcar Cabral, mas pegando o Kwame Nkrumah, o Anta Diop. Então, uma gama, né, de intelectuais que, para responder, né, às necessidades do seu próprio tempo histórico, né, às necessidades de transformação política, econômica e social, se a gente pega o próprio processo das lutas anticoloniais, que vão se valer do marxismo, que vão se valer do método de Marx e vão se apropriar dele de maneira original. Né? Eu acho que essa é a grande contribuição do pensamento marxista negro, é que todos eles vão se apropriar de maneira original do pensamento de Marx, e não num processo de apenas internalização engessada e de transposição mecânica de categorias ou de elaborações categoriais que não dão conta, né, de analisar outras realidades que não aquelas que foram forjadas. E aí, só para concluir, né, a gente vai ter na América Latina outros autores marxistas que vão trazer o debate
racial como fundamental, né? E aí a gente está falando desde o José Carlos Mariátegui, que está escrevendo no início do século XX, como eu já falei, né? Até, sei lá, pegar o Bolívar Echeverría, que é Echeverría, né? É espanhol, que é mais recente, que tem uma análise essencial assim sobre a branquitude. Dos brasileiros, né? Acho que vocês já estão com o Clóvis Moras em mãos, mas pensar a própria contribuição da Lélia Gonzalez, né? E aí é interessante destacar como tanto o contributo de Moura quanto de Lélia seguiram por muito tempo marginalizado dos debates teóricos, dos currículos acadêmicos, no âmbito dos próprios partidos de esquerda, né, do próprio debate marxista mais hegemônico, e vão ganhar um pouco mais de expressividade na divulgação, né, apenas recentemente. Então, tem uma larga tradição, né, de contribuição marxista, desde Marx, até toda uma tradição marxista negra e outros autores que vão entender a realidade, né, tomando como ponto de análise, de fato, suas diversas, suas múltiplas expressões, e por isso tomando também o racismo, que contribuem aí para a gente adensar, né, uma própria trajetória do marxismo, para a gente disputar o próprio marxismo e para a gente entender que sem, né, uma análise crítica, que é o método que nos proporciona, a gente não vai dar conta de entender a realidade e também não vamos dar conta de entender o racismo, né? Então, se não dá para a gente fazer uma centralização no debate do racismo, né, e aí precisamos entender que há uma disputa política, ideológica e epistemológica também acerca do debate racial hoje, né? Então, a gente vai ter vários debates sobre a raça totalmente deslocados da realidade concreta, totalmente deslocados das próprias contradições que vão desenvolver a raça, né? E que vão desenvolver o racismo como uma arma ideológica de dominação, que vão desembocar né, em soluções para o racismo dentro da própria ordem capitalista, como se isso fosse possível. Então, há um debate liberal do racismo e sempre houve, né? E aí, a gente entender isso pressupõe também a gente mobilizar, né, por outro lado, que não dá para a gente entender a realidade brasileira, entender a realidade global, entender a luta de classes, sem entender como o racismo vai ser um elemento constitutivo primordial, né? Não apenas hoje, mas desde a fundação, né, da própria dinâmica e da própria divisão social do trabalho sob o capitalismo. Então é isso, me delonguei um pouco e, né, fica à disposição para a gente conversar sobre esses elementos que eu trouxe, mas também sobre outros elementos que eu sei que vocês já fizeram um debate prévio aí à minha fala. Obrigada. Obrigado, Cristiane. Vou aqui abrir para as questões, para quem quiser colocar alguma dúvida, fazer alguma colocação, observação. Está aberto. Então, já vou começar, professor. A gente tem várias questões que foram levantadas com os colegas. Cristiane, uma coisa que me chamou a atenção, lendo esse seu artigo de 2021, da revista Fim do Mundo, você fala da teoria marxista da dependência como um método teórico para abordar o racismo, por exemplo, no Brasil, né? Seria uma abordagem adequada. E aí, dessa teoria, nós tivemos representantes, inclusive aqui na UNB, na década de 60, né? Que é a Bambirra, é o Marini, que você, inclusive, os cita mais de uma vez. Mas eu estava vendo que essa crítica, essa teoria, ela foi recebendo críticas, ficou meio de lado. Aí ela ganhou um certo destaque quando o FHC foi presidente, em 95, apareceu um pouquinho, né? As pessoas comentavam por conta da tese dele, mas alguns críticos consideravam essa teoria ainda insuficiente. E eu estava olhando também que algumas obras dessa teoria também chegaram ao Brasil, por exemplo, já nos anos 2000, né? Tem tudo a ver com isso que você falou, da gente não ler, às vezes, outras publicações, nem em português, muito menos em outras línguas, né? Sobre determinados assuntos.
Mas pelo que você nos apresenta no artigo, a impressão que eu tive é que essa teoria ela vem tomando um fôlego, ganhando um novo status. É isso mesmo? E eu gostaria então que você falasse mais dessa teoria e gostaria de saber como que você usou essa teoria na prática no seu mestrado e no seu doutorado, né? Que eu estava olhando a sua dissertação e a sua tese e vi que essa teoria embasou o seu trabalho. Cristiane, você prefere que faça um bloco de perguntas e você responde depois? Acho que pode ser, a gente faz um bloquinho de 3, porque de repente tem diálogo entre elas, né? Isso. Legal. Então, está aberto para a próxima. Pode fazer, Aristóteles. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui a Cristiane pela apresentação, né? Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, estava com um compromisso, estava vindo do médico, então eu perdi um pouco da apresentação, mas o que eu escutei me interessou bastante. E pegando um pouco aqui da fala da Aline, a partir da fala dela também me estimula a pensar um pouco sobre isso. Tem um debate atual para entender as singularidades do capitalismo, né? Há um questionamento sobre a teoria da convergência, né? Que a obra do Marx talvez tenha sido uma primeira teoria da convergência sobre o capitalismo. E, enfim, o debate é longo, se estende por todo o século XX e adentra o século XXI. Uma das vertentes atuais, né, os debates sobre essa questão dessa singularidade ou as singularidades do capitalismo é a variedade de capitalismo, né? Então, alguns debates têm sido feitos e tentando entender como o capitalismo se manifesta nas singularidades do capitalismo em cada país, mas ao mesmo tempo tentando entender aquilo que mantém algum nível de unidade. E é interessante que o debate aqui no Brasil, ou pelo menos na América Latina, é impressionante como ele foi ignorado, né, por essas vertentes sobre a variedade de capitalismo, e que só recentemente que se apropria, né, eles começam, né, principalmente o eixo Estados Unidos, Europa, começa a se apropriar de um debate que a gente estava fazendo, né, com muita competência e com apontamentos muito bons sobre o Brasil e sobre as características da América Latina. E é longo, né? O debate é longo, porque talvez os primeiros trabalhos sejam da CEPAL, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, que você tem um desenvolvimento, ou que você tem, inclusive, a ideia de desenvolvimento, né? Surgem as primeiras organizações para se debater o desenvolvimento e acaba aparecendo esse debate. Então, como é que você pensa, né, essas questões que me parece que dentro né, de todos esses debates, a questão racial, ela tangencialmente se refere a ela, né? Eu acho que você colocou muito bem que ela não é tangencial, ela é o próprio debate, né? O fulcro do debate está ligado a isso, né? Assim, como é que você entende essas várias interpretações sobre o capitalismo que, né, às vezes eles parecem serem novos, mas eles são bastante antigos, e com os mesmos problemas estruturais se repetindo, né, e apresentando mais uma vez. Porque eu falo isso porque desse debate que eu me apropriei recentemente sobre a variedade de capitalismo, eu fico surpreso como são os latino-americanos que começam a chamar e falar, eles estão debatendo isso e a gente já debateu isso, e mais uma vez o mesmo problema estrutural reaparece. Obrigado. Muito bom. Podemos ter mais uma pergunta. Se ninguém se inscrever, eu vou fazer. Então, vou colocar porque talvez tenha, eu acho que tem algum diálogo aí. As duas questões já dialogam, acho que eu vou colocar uma terceira. A gente, para quem, né, não está na disciplina Teorias Sociológicas Marxistas, a gente, além do texto da Cristiane, a gente também leu um texto do Clóvis Moura, né?
O título é Da Insurgência Negra ao Escravismo Tardio, um texto que ele publicou nos 100 anos da abolição da escravidão, em 88. E aí a minha questão me parece que nesse texto há uma tensão, né, do Clóvis Moura na definição sobre o escravismo, né, porque ele vai falar sobre a constituição do capitalismo monopolista a partir da segunda metade do século XIX no Brasil, né, como isso vai criando uma relação de dependência, tudo, mas num primeiro momento do texto ele coloca o escravismo e o capitalismo como contradições, né? E logo na frente, um pouco mais à frente, ele coloca como entrelaçamento, entrecruzamento, né? Então, a questão que eu coloco, que é uma questão bastante importante nesse debate, e você também, Cristiane, usou modo de produção escravista. Eu queria saber também a sua opinião, né? Estou falando do Clóvis Moura, mas eu também queria saber a sua opinião. Ou seja, há uma contradição entre o escravismo, ou a forma que se organizou o trabalho e a economia no Brasil durante esse primeiro período da colônia, com o capitalismo, ou a escravidão ela é funcional ao desenvolvimento do capitalismo? Eu acho que essa é uma questão que não sei se está correta essa tensão no texto do Clóvis Moura. Depois eu fui procurar um pouco mais sobre a vida dele e a militância política, as vertentes do marxismo ao qual ele se filia. Parece que ele poderia estar numa tensão com as interpretações colocadas ali, né? Mas, enfim, eu deixo isso também como uma questão aqui para ouvir sua opinião. Vou fechar um segundo aqui só para eu pegar uma coisa e já abre, já respondo. Tranquilo. Se alguém quiser fazer depois pergunta por escrito também, a gente lê aqui. Tudo bem, vamos lá. Então, só algumas questões assim, em relação à teoria da dependência, né? A minha entrada, minha formação, digamos assim, ela é toda baseada numa entrada muito forte na teoria da dependência, né? Primeiro numa leitura, num estudo sobre o Florestan Fernandes, e depois entrando na própria contribuição da teoria marxista da dependência, aí sim do Rui Mauro Marini, da Vânia Bambirra, do Teotônio dos Santos e dessa escola que eles fundam especialmente. Então, uma coisa para a gente só situar assim, esse debate da dependência é que ele tem diferenças e divergências muito fortes entre eles. Então, a escola da CEPAL, né, tem um determinado entendimento e proposição. A gente vai ter, né, as próprias elaborações do Fernando Henrique Cardoso, que é uma teoria, na verdade, da interdependência, e a gente vai ter a escola marxista da dependência, né, aí formada pelo Marini e os outros. Então, quando é que surge, né, quando é que esse debate da dependência, como uma explicação da particularidade do capitalismo latino-americano, ele ganha foco, né, ele ganha expansão final da década de 60 para a década de 70. E aí é importante a gente situar só uma coisa. Até a década de 60, havia no Brasil ainda vários debates se a gente era capitalismo ou se a gente era feudalismo. Né? Há uma ideia, e aí isso está em vários autores, de que a gente tinha um feudalismo no Brasil, de que era preciso superar as relações feudais. Isso dura até a década de 60. Né? E aí o André Gunder Frank, né, um alemão que passou pelo México, vem para o Brasil na década de 60, ele vai ser fundamental para a teoria marxista da dependência, né, apesar do Gunder Frank ser um cara que tem uma contribuição muito grande, que vai ser um dos impulsores, né, da própria teoria do sistema mundo. Então ele vai dizer, olha, não se trata de feudalismo, né? Não se trata de feudalismo. Aqui
é a forma particular do capitalismo. Isso vai, né, ajudar em todo esse debate do desenvolvimento e do subdesenvolvimento, e aí a gente vai ter várias escolas surgindo, então, no sentido de tentar entender que tipo de desenvolvimento que a gente tinha, né, que tipo de desenvolvimento capitalista. Então, a gente vai ter, né, e aí a gente pega a produção do Caio Prado, que é uma exceção, né, do entendimento de que a gente era uma sociedade feudal. O Caio Prado vai dizer, não, sempre foi capitalismo. Né? Desde o início da invasão colonial, sempre foi capitalismo. O sentido da colonização aqui é o sentido, né, do desenvolvimento capitalista. E aí, já respondendo, né, o Ricardo, começando de trás para frente, eu tenho uma entrada diferente, né, que é uma entrada que vai dialogar muito mais com o Jacob Gorender, né, de que a gente tem um modo de produção próprio nesse território, né, forjado aí a partir não de um desenvolvimento das próprias forças produtivas daqui, mas forjado por uma imposição externa a partir da invasão colonial. Né? E aí a gente teria que entrar no debate da transição entre modos de produção. Né? Que a gente pega na Europa, tem transição de modos de produção, né? A partir das próprias contradições internas, e nessa ideia dos desenvolvimentos no debate das formações sociohistóricas e tal. Né? Na América Latina, a gente tem uma ruptura com os processos originários e a imposição de uma nova forma de organização social do trabalho, um novo sentido da produção a partir do trabalho. Né? Então, se forja no Brasil e se forja na América Latina modos de produção próprios, que estão diretamente relacionados com o desenvolvimento, né, do próprio processo de transição na Europa pela mediação do capital mercantil. Né? E o capital mercantil, a existência do capital mercantil em si, vai dizer o Marx, não significa a criação de um modo de produção. Né? Há um modo de produção capitalista quando o capital ele passa a comandar as relações sociais, ou seja, a partir do momento em que ele passa a organizar, né, a produção da riqueza e não apenas, né, tá na esfera da circulação. Então, tem de fato, Ricardo, né, uma tensão no Moura na definição. Isso vai, né, nas obras do Moura, todas as obras do Moura anteriores à dialética radical do Brasil Negro, que é a sua obra, né, que eu considero mais madura, é uma obra, né, publicada em 94, né, depois desse texto que você mencionou, quando ele vai dialogar mais diretamente e desenvolver mais essa concepção de que a gente teve um modo de produção próprio. Né, um modo de produção escravista que tem uma relação direta, né, por meio da pilhagem, do saqueio, né, da transferência de riqueza para o capitalismo, né, em desenvolvimento na Europa, mas que internamente vai desenvolver relações de produção próprias. Né? Então, o que define um modo de produção? As relações de produção, né, o modo como se organiza o trabalho e a produção da riqueza. E ela não se dá da mesma forma que se está se dando na Europa, né, com a emergência do capitalismo. Mas há uma relação umbilical entre elas. Né? Elas são reciprocamente determinadas, porque tanto o desenvolvimento do capital na Europa, né, vai se dar, e isso o Marx está dizendo lá no capítulo 24, né, em cima de todo esse processo de escravização e pilhagem, quanto o próprio desenvolvimento, né, quando o capital passa a comandar o processo e se expandir, ele vai definir, redefinir e vai se sobrepor a esses modos de produção forjados, né, nesse mesmo processo, e aí a gente vai ter os próprios processos de desgaste, né, das possibilidades de continuidade do escravismo e por aí vai. Então, sim, né, há no Moura uma tensão nessa definição que vai se solucionar, para mim, definitivamente, no Dialética Radical do Brasil Negro, quando ele vai, né, para essa concepção de um modo de produção próprio. E aí, né, para quem... Porque esse é um debate longo assim nas ciências sociais, né, de se a gente teve modos de produção próprios, se já era capitalismo, o que era. Eu acho que se a gente disser que já era capitalismo, né, nos processos de invasão colonial, a gente tem que admitir que o capitalismo começou aqui. Né? Se a gente admite que
né, nos processos de produção escravista, um capitalismo, a gente tem que desviar do que é o próprio capitalismo, que é, né, um modo de produção assentada no trabalho assalariado, ou pelo menos no trabalho livre, né, e mediado por essas relações mercantis. Então, acho que não cabe, né? Mas se insistir, teria que admitir que o capitalismo começou, né, especificamente na América Latina e no Caribe. Acho que não é disso que se trata. E aí o Marx, no Contribuição à Crítica da Economia Política, tem uma passagem muito rapidinha do Marx que é muito boa para a gente entender isso. E eu até peguei aqui, que ele vai falar assim, olha, ele está falando sobre os modos de produção, né? E ele vai dizer assim, que quando ele está falando sobre o escravo, e ele vai dizer, quando se rouba um escravo, rouba-se diretamente um instrumento de produção. Mas também é preciso que a produção do país para a qual tenha sido roubado se encontre organizada de maneira que admita o trabalho de escravos. Ou seja, só vai ter escravo onde há um modo de produção escravista. E aí ele vai emendar, ou ainda, como na América do Sul, etc., é necessário que se crie um modo de produção que corresponda à escravidão. Né? Então, o próprio Marx está nos dando esse indicativo de que aqui houve a criação de um modo de produção onde, né, a escravidão, onde essa organização própria, né, da produção se estabelecesse. Enfim, mas isso vai, né? A não leitura nessa concepção vai gerar muitas confusões e vai desembocar até no tipo de, né, no entendimento de qual tipo de capitalismo que se desenvolve aqui. Então, o debate, né, da dependência, ele vai ser, né, e aí para mim o debate marxista da dependência, ele vai ser o que mais consegue ampliar para a gente o entendimento de quais são as particularidades, os processos próprios da organização do trabalho, da produção da riqueza, nesse território, né, latino-americano, e como ela está diretamente, né, vinculada à própria dinâmica imperialista do capital, à própria dinâmica global do capital. Né? Então, primeiro, há diferenças substanciais, né, teóricas e políticas entre a CEPAL, entre a concepção do FHC e entre a teoria marxista da dependência. A teoria marxista da dependência é com quem eu vou fazer um diálogo maior, né, por entender que, principalmente as proposições do Marini acerca da transferência do valor e entender como há uma continuidade nesses processos de saqueio, né, desse território, que é o que vai constituir um subdesenvolvimento como uma forma possível de desenvolvimento. Né? Então, o subdesenvolvimento não é algo errado, não é algo que possa ser superado como propunha a CEPAL a partir de coisas reformistas. O subdesenvolvimento é a característica própria do desenvolvimento capitalista aqui, porque ele é um desenvolvimento dependente, ele é um desenvolvimento que está subordinado aos interesses externos e que está diretamente vinculado à sustentação, né, desse processo de acumulação imperialista, a partir da transferência de valor. Mas, para mim, o que é de mais rico aí é o entendimento de que há uma forma própria de organização do trabalho aqui que redunda da superexploração, né? Então, acho que tem uma contribuição muito grande aí para entender a própria luta de classes, né? Então, qual que é o significado? Para a organização da classe trabalhadora, para a resistência da classe trabalhadora, o fato de que ela é estruturalmente remunerada abaixo do valor, por exemplo, né? De que as formas de saqueio da mais-valia, elas ultrapassam a própria mais-valia e vão se apropriar também do trabalho necessário, né? E vão instituir as condições de miséria da classe trabalhadora nesse território. Então, acho que a TMD, ela contribui muito para isso. E penso que, né, e aí, Aline, no que tu colocou, que eu vou colocar como, que eu vou mostrar como a TMD, ela ajuda, mas, na verdade, o debate da questão racial também não está na TMD. Tá? Então, a TMD, no bojo da renovação marxista, também vai fazer, e vai puxar, de fato, o marxismo, vai fazer uma construção teórica a partir da lei do valor, que talvez pelo nível de generalização, né, o nível de abstração que se faz, não se chega, de fato,
a uma mediação com a realidade concreta e com o debate da questão racial. Não acho que seja só isso, né? Acho que também passa por como, né, a branquitude vai constituir o modo como se pensa. Mas, ainda assim, ela é riquíssima para a gente entender a realidade, e o que eu estou dizendo é, sozinha não basta. Né? Então, assim como só o pensamento do Clóvis Moura, só o pensamento da Lélia Gonzalez, a contribuição deles não são suficientes, também só a TMD não é suficiente. Porque não tem como a gente entender, na realidade concreta, a superexploração sem a gente entender como o racismo organiza a força de trabalho. Né? A partir de uma hierarquização que é o que vai possibilitar a superexploração. Né? Porque se a gente pega os dados da realidade, a gente vai ver como mulheres negras ganham, né, nos mesmos cargos metade ou menos do que os homens brancos. Né? Como os homens negros vão, nessa relação, né, no mercado de trabalho, serem rebaixados. E nem é uma concepção nova. Né? O Mariátegui está dizendo isso lá no início do século XX, como o rebaixamento moral, né, racial, dos povos indígenas no Peru, que é quem ele está analisando especificamente, e depois ele tem um artigo sobre os trabalhadores negros, como o rebaixamento moral desses sujeitos a partir de uma ideia de raça, como vai significar o rebaixamento do valor da sua força de trabalho. Né? Como vai fazer com que eles sejam inseridos nos processos de trabalho nos nichos mais superexplorados e menos remunerados. Remunerar menos o trabalhador significa se apropriar de uma fatia maior daquilo que é produzido. Né? Então, acho que é essa a mediação, né, que eu tenho tentado fazer há algum tempo, de entender a teoria marxista da dependência, os contributos da teoria marxista da dependência, mas não só, né, também de outros autores, né, da sociologia crítica, e acho que o Mariátegui é um desses nomes fundamentais para a gente resgatar, entender como só um diálogo, né, só uma construção de fato dialógica entre essa teoria e os estudos que estão trazendo o racismo como elemento estrutural e estruturante dessas relações sociais, pode possibilitar a gente avançar. Né? Então, acho que uma leitura próxima, né, das contribuições do Clóvis Moura com as contribuições da teoria marxista da dependência, de fato, possibilita a gente dar um salto no entendimento dessa realidade concreta da superexploração, né, sobre como se organiza a superexploração da força de trabalho, e isso vai ter desdobramentos muito importantes que vão se desvelando a partir daí. Né? Um deles é a gente pensar a função, por exemplo, que o trabalho doméstico remunerado tem dentro da dinâmica da superexploração. Né? A gente pensar como uma parte dessa reprodução da força de trabalho que não é sustentada pelos salários, à medida que eles são rebaixados, como ela é transferida para alguém, né? Porque a força de trabalho precisa se reproduzir. E como a existência, né, de um desemprego estrutural, né, de uma franja marginal enorme, né, de uma oferta de trabalhadores que vai ser composta, né, majoritariamente por mulheres negras, como vai atender exatamente a esse nível da reprodução do capital. Né? Então, parte da reprodução da força de trabalho ela é transferida para as próprias mulheres negras. Então, se a gente não entende, né, essa estrutura da superexploração, né, e essas diversas determinações que ela tem, a gente, de fato, invalida e vai dizer, não, aqui não faz sentido o debate da superexploração, né? A gente tem uma exploração geral e etc. Então, creio que é uma elaboração categorial essencial, mas ela precisa dessas outras mediações para que, de fato, a gente consiga dar mais densidade para ela na análise da realidade concreta. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi também ao Aristóteles, né? E o debate da teoria da convergência, eu particularmente não conheço muito, né? Mas é isso, é como na própria disputa ideológica, né? Então a gente pensar como a própria
crítica da economia política, como ela também está em disputa, de certa forma, né? Ela também faz parte de um processo de construção ideológica à medida que nenhuma ciência é neutra, né? E aí a gente pensar como se desdobra em distintas interpretações, a depender da própria inserção territorial dos sujeitos, né? Mas acho que é isso. Não sei se eu respondi tudo, mas também podem refazer as questões que eu vou tentando dialogar com vocês. Excelente. Vamos, mais perguntas? Se ninguém for falar, eu posso colocar uma que surgiu na sala, professor. Fica à vontade. Falando dessa questão que você colocou, né, da branquitude, organizar, inclusive, o que se lê, a produção intelectual, né? Então, a gente estava comentando exatamente, né, de um certo apagamento, ou deixar o Clóvis Moura, por exemplo, à margem. E aí, né, surgiu a discussão, né? Será que os 100 anos da abolição, como teve produção sobre isso, trouxe ele um pouco de volta ao debate, né? A própria Lélia Gonzalez, a gente vê ela muito ligada às questões feministas, mas nem sempre, ou nem toda vez se fala também até da questão racial, né? Coloca ela como direito da mulher, apesar de, para mim, não dá para pensar separado da questão da mulher negra, da questão racial, mas às vezes a gente faz uma leitura muito mais só fazendo aquela coisa que você fala que a gente não deve fazer, né? Faz fragmentando, né? Vai fragmentando esse debate, né? E eu queria que você falasse um pouco então desses autores, né, para gente e, né, como, enfim, estimular esse tipo de acesso, essa leitura, mas sem fazer esse acesso também de um recorte, às vezes quase como até meio caricatural, né? Ou o cara desvinculado, né? A mulher, no caso, e o homem desvinculado de uma produção mesmo. A gente estava falando, né? O Clóvis Moura, ele tinha ligação com partidos políticos, era jornalista, então, às vezes, isso também dentro da academia descredencia, né, o pesquisador. Então, a gente gostaria que você falasse um pouco disso. Aproveitando, né, porque você fala exatamente dessa exploração, eu acho que até pela questão do serviço social, da questão da como esse liberalismo se apropria disso, de determinadas questões, e a gente vê, né, você fala ali do empreendedorismo nesse seu texto, e aí eu estava lembrando que não dá para fugir de umas propagandas, né, do Sistema S, do empreendedor afro, exemplos de empreendedorismo afro, porque eu montei o meu salão, porque eu montei não sei o quê, né? Como essa ilusão também de que a pessoa está, enfim, ascendendo a esse mundo econômico e social. Ótimo. Mais alguém gostaria de perguntar? Juan. Olá, bom dia, professores. Bom dia, professora. Não é bem uma pergunta em relação ao tema, nem uma discussão, mas é só para ver se eu fixei direito o que a senhora comentou e pedir algumas sugestões de leitura. Então, na sua última fala em relação a o que a senhora pensa em relação à teoria da dependência, a senhora disse que com os aportes de Clóvis Moura, de Lélia Gonzalez e dos teóricos e ideólogos da TMD, né, seria a melhor forma de poder compreender tanto o estruturalismo racista dentro das... e eu queria até perguntar isso dentro do Brasil, mas a gente poderia generalizar isso com cuidado, mas também dentro da América Latina como um todo, sim ou não, e partindo da sua resposta aqui, se sim seria isso mesmo, para trazer um aporte melhor, fazer todo esse diálogo com esses teóricos, ideólogos, se a senhora poderia dar algumas sugestões de leitura. Eu já anotei aqui do Clóvis Moura, mas livros, assim, ou um livro, pelo menos, de cada autor da Lélia Gonzalez e um livro, pelo menos, sei lá,
Vânia e do Teutônio, do Gunderfrank e do Marini, porque eu sou graduando ainda, né? Então, eu não peguei nem a matéria que eles estão vendo, eu vi no Instagram e comecei agora, eu tenho muito interesse nessa área. Pelo menos um livro, assim, de cada autor que levaria a um entendimento já introdutório bom do que a senhora acabou de comentar. Legal, Juan, valeu pelo interesse. Eu ia até pedir para você, né, se apresentar, já se apresentou. Legal que você viu a nossa divulgação e teve interesse em vir aqui. Eu vejo que tem gente do mestrado, doutorado, que estão aqui assistindo também. Se mais alguém quiser fazer uma pergunta, senão podemos passar para a Cristiane responder. Cristiane? Legal. Bom, Aline, é isso, né? A gente pensar... É porque, de fato, a gente entender o nível como o racismo ele forja, né, a nossa existência, independente da gente querer ou não, exige, de fato, um trabalho muito profundo, inclusive de autopercepção no mundo, assim, né? É muito interessante isso. Para mim, o Fanon, né, o Frantz Fanon, que tem 2 obras essenciais, pelo menos, né? Os Condenados da Terra, mas, para mim, Pele Negra, Máscaras Brancas, traz uma construção que é muito essencial para a gente entender essa dimensão estrutural do racismo, né? Para a gente entender como o racismo ele não diz respeito a pessoas negras ou indígenas, né? Ele é uma invenção ideológica vinculada à estrutura dominante, né? Portanto, aos interesses da própria reprodução do capital, a própria construção ideológica que sustenta, né, que mantém todas as desigualdades necessárias à exploração, né? Não existe exploração sem dominação, né? E o racismo se constitui como um mecanismo de dominação fundamental. Então, a gente entender, acho que o primeiro passo é esse, né? A gente entender como o racismo ele molda, de fato, a existência da humanidade. Então, talvez a gente tenha que dar um passo atrás, inclusive, no revisitar os debates da alienação, né? Então, há um grande campo do marxismo que vai fazer os debates sobre alienação e etc. Mas a gente pega a contribuição do Lukács, por exemplo, não entra no debate de como o racismo vai ser constitutivo dessa dinâmica de alienação tão necessária à organização do trabalho, né? O Fanon faz isso, porque ele vai dizer como a alienação colonial, né, que é extremamente articulada a toda a dinâmica de dominação imperialista, né, de dominação entre os territórios, né, então dos países imperialistas sobre os países colonizados, né, no caso da África, que é de onde ele está escrevendo, quanto em relação aos países do chamado Terceiro Mundo, e do quanto essa alienação que emerge, né, dos próprios processos coloniais, ela é uma dupla alienação, né? Então, ela é uma alienação dos sujeitos racializados como negros ou indígenas, né? Então, que são destituídos da sua humanidade, que são forjados e que vão internalizar, né, o racismo e uma percepção sobre si a partir de toda a construção cotidiana dessa dominação racial. Mas ela também é uma alienação do colonizador ou daqueles que vão personificar o colonizador. Então, o Fanon vai dizer como há uma dupla alienação e de como o europeu, né, e aí ele está falando especificamente do europeu, e aí a gente poderia ler como branco, a branquitude, como é duplamente alienado, né, porque ele é alienador à medida que reproduz essa alienação em relação ao que é o negro e ao que é o indígena, e ele é alienado à medida que tem uma percepção de si que não corresponde à realidade. Tem uma percepção da superioridade do europeu como modelo universal, do branco como dotado
da beleza, da pureza, da inteligência, de todos esses atributos que são dados às pessoas brancas pelo simples fato de serem brancas, né? No contraponto do que é o ser negro, quer ser o brutal, quer ser o violento, quer ser o perigoso, quer ser o preguiçoso, quer ser o incapaz de inteligência, o incapaz de trabalho intelectual, e tudo isso. Então, veja, a percepção de si da branquitude, ela é uma percepção alienada, né? Então, acho que para a gente entender o racismo, o debate do racismo, a gente precisa pautar esse debate do que é a construção social da branquitude e do quanto essa alienação de si, que todas as pessoas brancas, querendo ou não, vão internalizar, o quanto ela vai constituir, de fato, todo esse mecanismo de dominação da classe trabalhadora como um todo, né? E é isso que o Clóvis Moura está falando, por exemplo, naquele livro que é O Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão, né? Ele está mostrando exatamente isso, como essas construções ideológicas sobre o que é ser branco e o que é ser negro no Brasil, como que elas vão ser elaboradas para responder a uma necessidade muito objetiva do capital, que é a de organização da força de trabalho no pós-abolição. Né? Então, a gente pega até 1888, o trabalho era um atributo de negro. Trabalho era igual preto. Trabalho é igual escravo. Com a abolição, há uma outra construção ideológica sobre o trabalho que o constitui como uma coisa de branco, de imigrante, de europeu. Enquanto o negro, que 13 de maio fazia tudo, no outro dia ele já não sabe nada, ele não tem capacidade de nada, ele é construído aí nesse processo como inimigo do desenvolvimento, né? Como inimigo do progresso, como inimigo da nação, como aquele que precisava ser eliminado ou pelo menos neutralizado a partir do processo de miscigenação. Então veja como tem todas essas nuances da raça com todos os debates que estão, né, efervescentes no início do século XX, que é o debate do desenvolvimento da nação, de qual que é o sentido dessa nação. Então, há uma construção sobre a branquitude muito específica no Brasil também, né, correspondente à própria dinâmica de alienação dos trabalhadores brancos. Né? Então, o colono que vem para o Brasil, a gente pega colono na Europa, né, naquele momento histórico, quem é o colono? Né, o europeu que está indo ocupar terras nos Estados Unidos, né, no oeste dos Estados Unidos, ou na Austrália, Nova Zelândia. É o colono. O colono que vem para o Brasil, ele é o colono, muitas vezes, sem terra. Né, que vem para as fazendas de São Paulo e etc., ou mesmo os que vêm para o sul, né, eles que vão ter acesso à terra, um tipo de reforma agrária que se faz no sul do Brasil, e que vai possibilitar o acesso à terra a esses colonos, mas numa relação de superexploração ferrada, né, de endividamento e etc. Tudo isso vai ser minimizado a partir de quê? A partir de uma promoção da branquitude. Né? Esses sujeitos, a eles passa a ser atribuído o destino da nação. Né? Vocês são sujeitos capazes de conduzir essa nação ao desenvolvimento, são salvadores. Então, há toda uma construção ideológica sobre o papel social desses sujeitos aqui, que ela é alienadora, que ela garante uma hierarquização da força de trabalho. A gente aprende na escola, né? Mão de obra especializada que veio para o Brasil, especializadíssima, né? Saiu eu aprendi do campo na Europa, chegou especializadíssima no Brasil, com certeza. Mas é isso, é como há aí toda uma construção sobre... Porque a única coisa que esses trabalhadores europeus que chegam fugindo da guerra ou de situações extremamente precárias no Brasil, a única coisa que eles têm de diferença dos escravizados que saíram do processo de escravidão ou daqueles 90% da população negra que já tinha saído antes de 88, a única diferença que eles têm é a tez, é a cor da pele. Por quê? O Brasil é um latifúndio. O Brasil está totalmente vinculado aos interesses latifundiários. Né? Então, subordinar esses sujeitos a esses interesses latifundiários exigiu não só uma construção sobre o que eram os sujeitos originários, ou aqueles entendidos como os nacionais. Né? Os nacionais são os incapazes. Né? São os estrangeiros, são os europeus, não qualquer estrangeiro, mas os europeus propriamente,
é que são os sujeitos construídos ideologicamente como os capazes de conduzir o país. Né? Eu estou no sul do Brasil, a gente vê os discursos que tem, né, sobre o que é o sul do Brasil, é isso que se expressa, né? Uma ideia de que aqui está o desenvolvimento, enquanto, sei lá, norte e nordeste, onde a imigração não foi tão massiva, né, quanto aqui, são, de fato, os incapazes para o desenvolvimento. Enfim, mas eu fiz essa volta toda para dizer isso, né? O quanto que há várias dimensões aí da branquitude que a gente precisa entender para a gente entender o que é o racismo, né? Enquanto uma relação dialética que vai moldar e que vai estruturar essas relações sociais como um todo, de brancos e de negros, e né, em todas as dimensões, desde as dimensões econômicas até as dimensões mais cotidianas, familiares, etc. E o quanto isso, né, vai impactar no apagamento intelectual negro. Né? Primeiro porque esses sujeitos têm, né, tem um autor que vai chamar de mais-valia psicológica. Né? É uma mais-valia psicológica, é um atributo a mais que eles têm em relação aos outros, é um capital simbólico, né, que eles vão ter, mas como esse capital simbólico ele vai possibilitar diferentes acessos. Né? Inclusive, se a gente pega a USP e tal, a gente vai ver como ela é criada para atender aos interesses né, de formar os filhos dos imigrantes. Todo o desenvolvimento intelectual, por exemplo, da Escola Paulista de Sociologia, quem são os sujeitos que estão na Escola Paulista de Sociologia? São os sujeitos que vêm dessa trajetória histórica de imigração, seja, né, desde os muito ricos até aqueles que vêm, né, como classe trabalhadora sem terra, mas que logo vão conseguir condições da terra, porque são os que são inseridos no mercado de trabalho que está nascendo, né? Em detrimento dos entendidos como nacionais, majoritariamente negros, mestiços, etc. Então, tem aí, né, uma construção do próprio pensamento social brasileiro feito por esses sujeitos, que vão pensar também muita parte do próprio espelho. Né? A gente, como a hegemonia sociológica, por exemplo, é da Escola de Sociologia Paulista, a gente vai aprender a história de São Paulo, a história do trabalho em São Paulo, como sendo a história de trabalho no Brasil. Né? Então, vem a chegada dos imigrantes, as primeiras greves, etc. Tudo isso é apresentado como a história do trabalho no Brasil. Mas não, é a história do trabalho em São Paulo, e em algumas cidades de São Paulo, talvez, nem em todas, mas é apresentado como a história do trabalho, da classe trabalhadora do Brasil. Né? Então, há uma sobreposição aí que, né, se ela não é fictícia, se ela não é uma mentira, ela pelo menos é uma verdade parcial. E aí o problema é quando uma verdade parcial é apresentada como todo, né? E aí vira uma mentira completa do meu ponto de vista. Então, por isso a história do Brasil ainda precisa ser escrita, né? A história do trabalho da classe trabalhadora ainda precisa ser entendida de fato nas suas múltiplas configurações, e a intelectualidade negra ainda precisa, né, ser lida, entendida e de fato tem que haver essa apropriação dos debates que estão trazendo. E aí a gente entender as limitações que tem em cada proposição teórica, né? Acho que quando a gente faz uma leitura que não é procurando uma receita pronta, né, mas sim tentando entender elementos para o debate que tem em cada um desses intelectuais, é muito importante para a gente conseguir, de fato, avançar numa construção, porque eu acho que pronto não tem nada, né? Porque a história também está em movimento. A gente precisa, de fato, entender que existem contribuições anteriores que a gente precisa se apropriar, né? Porque muitas vezes, e aí nisso que tu colocou, né, das disputas no próprio debate do racismo, parece que a gente está inventando a roda, né? Só que não, e aí a gente tem essa percepção de como o debate está em disputa e de como o liberalismo, ao contrário da esquerda brasileira, né, organizada nos partidos, nos sindicatos,
o liberalismo entendeu a centralidade do debate da questão racial, sempre entendeu, né? E não à toa disputa, e não à toa hoje a gente vê todas as marcas são feministas e antirracistas, né? As propagandas dos bancos, das marcas de cosméticos, todo mundo virou antirracista e feminista. Por quê? Porque é necessário construir, né, suas próprias concepções ideológicas acerca desse debate, de maneira fragmentada, de maneira, de fato, a se apropriar e esvaziar o conteúdo crítico que precisa estar aí. Mas estão fazendo. Né? Tanto que alguns teóricos acabam dizendo que essas questões são modismos, né? Isso, que não e aí, enquanto precisa estudar o racismo ou a questão de gênero, porque isso é modismo, já Exatamente. Não existe mais isso, a gente já superou, a gente tem que estudar outras coisas. E aí, isso, né? Então, o racismo, por uma gama de marxistas no Brasil, é tratado como uma questão de segunda ordem, como uma questão que, resolvendo-se a classe, resolve-se a raça. Sem entender que a classe no Brasil e a raça é impossível de separar. Né? Não só no Brasil, esse nível global, mas a expressão que isso tem no Brasil, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Como a raça ela vai ser determinante fundamental para a própria constituição da classe no Brasil. Né? Para a própria constituição da classe trabalhadora e como mecanismo de dominação da classe trabalhadora. Então, não tem como colocar ela como uma questão que, sei lá, é da superestrutura, é uma questão de segunda ordem, as questões primárias são as questões da produção. Tá, mas é que a produção ela não existe sem esse ordenamento da classe trabalhadora que não prescinde da raça, né? que exige a presença dessa construção ideológica. Então, talvez em termos abstratos e que jamais vão se aproximar da realidade concreta, cabe separar, mas isso daí não é ciência e não serve, de fato, para as nossas necessidades urgentes de entender nosso tempo histórico, né? Então, acho que tem isso, né? Essas disputas que vêm tanto do liberalismo de se apropriar e esvaziar esses debates, quanto dessa recusa de muitos marxistas de fato, dar a centralidade que ele precisa ter, né? E dar centralidade ao debate do racismo é dar centralidade ao entendimento da realidade concreta e sair dos níveis de abstração teórica. Né? Não é vou dar ou não vou dar, quero dar, não quero dar. Não é uma questão de opção. Né? É a realidade concreta que exige que a gente se debruce sobre ela tal qual ela é. Né? E ela é estruturada pelo racismo. Ponto. Né? Por mais que gostaríamos que não fosse. Por mais que gostaríamos que tivesse uma democracia racial. Não tem. Né? Então, temos que encarar isso e acho que temos, né, contribuições históricas que dão conta de nos auxiliar a dar esses passos, mas a gente ainda tem muito o que fazer de fato, né, no sentido de cotejar essas muitas contribuições e ir analisando a realidade que se apresenta no nosso tempo histórico, né, porque também são sujeitos que estão dando respostas a outras questões, né, e a gente precisa entender quais são as questões que estão postas agora, né, e aí eu acho que pensar o genocídio da juventude negra, né? Pensar todo o processo de extermínio da população negra como uma forma de controle da classe trabalhadora. Acho que temos aí, né, algumas manifestações que ganham uma densidade diferente da que tinha no início do século XX, por exemplo. Né? Não são novas, porque no século XX o encarceramento da população negra já era a política de dominação. Se a gente pega, por exemplo, o que é a lei da vadiagem, se a gente pega o que é a perseguição às capoeiras e tudo isso. Né? O encarceramento ele é a forma como o Estado brasileiro conduz, né, essa dominação, esse controle da classe trabalhadora, mas ele ganha uma densidade agora que a gente precisa se debruçar sobre ela de uma maneira também distinta, né, porque ela se reconfigura em alguma medida. Enfim, me alonguei. Juan, eu acho que tem assim várias leituras, né? Acho que o Florestan, né? O Florestan da Revolução Burguesa, com certeza é um livro essencial, mas também o Florestan do Circuito Fechado, o Florestan, né? Que tem um outro texto que é a importância do protesto negro no Brasil. A teoria marxista da dependência, para mim, o texto seminal é o Dialética da Dependência, do Marini,
né? Mas que também, para chegar no Dialética da Dependência, tem alguns debates no próprio marxismo que são importantes, como o debate do imperialismo em Lenin, né? É fundamental para entender a proposição do Marini. As produções da Vânia Bambirra sobre o Chile e os artigos dela sobre as mulheres chilenas é bem fundamental para o debate de gênero, porque ela está fazendo toda uma construção no debate de gênero que é muito diferenciada, porque está muito vinculada com as relações de produção e com o tema da revolução, né? Diferente de algumas entradas mais fragmentadas. Acho que o Clóvis Moura tem pelo menos 2 obras que são bem importantes, que é o Negro de Bom Escravo a Mau Cidadão e o Dialética Radical do Brasil Negro, principalmente a primeira parte, o Rebeliões da Senzala também, óbvio. E aí tem todos esses outros que eu citei, que, né, tu vai ter que ir entrando aos poucos, né, do próprio pensamento caribenho. Então, para mim, Capitalismo e Escravidão, do Eric Williams, é uma leitura fundamental, né, que tem em português. O Jacob Gorender, né, no escravismo colonial, também tem um aporte fundamental, porque tem uma construção metodológica, né, do entendimento dos modos de produção e tal, que são bem importantes. Enfim, poderia te falar mais um monte, assim, né? Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é fazer uma leitura desses sujeitos que seja uma leitura dialógica, né? Então, situar a contribuição que eles trazem no tempo histórico que eles estão escrevendo, né? E a quem eles estão respondendo, e ver dessa contribuição que eles trazem o que nos ajuda a entender a realidade que está posta para nós hoje, né? Eu acho que isso é importante para a gente conseguir, de fato, não fazer uma leitura exegética da obra, porque senão a gente fica, tá, mas qual que é a concepção dele sobre a categoria X, né? E aí fica ali e tal, e depois descarta. Não, esse não chegou naquilo que eu acho que é o ideal que tem que chegar. Né? Às vezes eu vejo muitos grupos de estudo que fazem isso. Não, mas vamos pegar aqui qual que é a concepção dele sobre exploração. E a gente fica numa exegese, numa comparação das obras e não, de fato, numa apropriação do que tem de contributo em cada uma, né? Sendo, evidentemente, todas limitadas pelas próprias condições objetivas dos sujeitos. Acho que é isso, gente. Muitas coisas, né? Eu acho que a gente já precisa encaminhar para o final, né? Estamos a 11 horas e 44 minutos aqui no meu relógio. Cristiane, foi excelente, né? A gente sabe que não dá para se encerrar esse debate. Espero que todos que estavam aqui ouvindo, né? Como o Juan, que acabou de entrar na universidade, quem está no doutorado, que eu sei que está olhando aqui pela lista, eu conheço. Né? A gente teve aqui uma excelente palestra, um excelente debate, e que para quem está tendo o primeiro contato, né, seja uma abertura para reflexão. Sempre a questão racial, o racismo no Brasil. A gente, como colocou a Cristiane, a gente precisa revisitar essa questão, né, e tomá-la como centralidade. Eu queria passar para você, então, fazer a sua consideração final e a gente poder ir encerrando. Muito obrigado mesmo pela participação mais uma vez. Bom, agradeço, né, pelas questões, pelas provocações, por ter conseguido pincelar, né, e é de fato uma agenda de estudos gigantesca, né, se a gente entende isso numa dimensão mais ampla mesmo. Então, agradeço aí, fico à disposição também, né, imagino que possam ter meu contato aí pelo Ricardo. A tese, como o Ricardo falou, né, ela está disponível no repositório da UFSC, para quem quiser acessar, porque eu vou desenvolver alguns desses pontos que eu trouxe aqui de maneira mais detalhada lá. Ou recomendo comprarem o livro, né? E vou recomendar comprar porque ele está bem baratinho, custa R$20 lá no site da UCTEC, né? Então a gente conseguiu fazer uma obra que saísse mais acessível, assim, né? Num projeto bem específico.
Então, fico aí à disposição, né, para continuar dialogando e para a gente trocando, porque, de fato, esse é um debate que, infelizmente, mas felizmente, a gente está começando de certa forma. Né? Não está começando porque ele não é novo, a gente tem uma trajetória, mas acho que, de fato, ele começa a ganhar uma capilaridade distinta nesse momento, e eu não tenho dúvidas que a entrada de estudantes e de professores negros nos espaços universitários, né, por conta da política de cotas, que agora está em questão, inclusive, é muito responsável por esse debate ganhar mais capilaridade na academia. Né? Então, a importância da gente defender a própria política de cotas é a gente entender a contribuição que ela tem para o próprio desenvolvimento da ciência no Brasil, né? De trazer outras perspectivas que possibilitam, de fato, a gente colocar o desenvolvimento da ciência na academia a serviço da sociedade, especificamente a serviço da classe trabalhadora, à medida que possibilita a gente adentrar em outros debates que antes eram extremamente esterilizados e invisibilizados nesse contexto. Né? Então, só para dar essa deixa também. Agradeço, obrigada, bom final de semana para vocês. E é isso. Obrigada, Ricardo. Imagina, obrigado a você. Então, para todo mundo, deixo aqui um abraço. Próxima semana teremos um novo debate com o Deni Rumo, sobre marxismo na América Latina, em especial Aníbal Quijano e Mariátegui. Espero que possamos nos encontrar de novo semana que vem. Um grande abraço, fiquem todos bem.